E aí, pessoal, vamos falar do silêncio do Grêmio. O que se trabalha nos bastidores, o que a gente pode concluir e descobrir. O contra-ataque está armado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês. Investimento R$ 67, não é nada mirabolante. Entre aqui no primeiro comentário, tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, e entenda um pouco desta oportunidade. Gente, uma das expressões que mais se usa no futebol, e sobretudo nas relações com o Grêmio, é: existe um silêncio vindo da arena. Na época do Olímpico se dizia um silêncio do morro. Era algo que se comentava nos bastidores sobre as coisas que poderiam estar acontecendo, sobretudo no campo das negociações. O Grêmio, que enfrenta uma dificuldade dentro do campo, é verdade, não esqueceu de trabalhar nos bastidores. Eu vou contar aqui mais alguns ingredientes do que eu recebi e do que está sendo preparado pelo Grêmio também nesta linha, nas contratações. E acho que o torcedor vai gostar das minhas informações. A primeira diz respeito a Douglas Costa. O Grêmio nega qualquer possibilidade de discussão, inclusive nas últimas manifestações, tanto do presidente Romildo Bolzan como em Cláudio Odericci, vice-presidente, diz o seguinte: condiciona, de certa maneira, a possibilidade de contratação, a classificação do Grêmio para a próxima fase da Copa Libertadores da América, a vitória na quarta-feira contra a equipe do Independiente Del Valle. Chega a condicionar, dizendo como traríamos um jogador desses se não estivermos na Libertadores. Mas não é o que os bastidores estão dizendo. Essa negociação segue acontecendo. O Grêmio tem sim um indicativo muito positivo e, como eu sempre falo, a relação do Douglas Costa com o Grêmio independe da competição que o Grêmio vai fazer. E hoje, nas conversas que eu tive, eu recebi sim uma indicação clara de que isso está muito evoluído e de que as coisas tendem a ser positivas para o Grêmio, para o Douglas Costa e também, naturalmente, para o torcedor tricolor, que vai ficar muito contente se isso se efetivar. A relação com a possibilidade de o Grêmio eliminado não ir a fazer qualquer tipo de investimento, de fato pode ser um complicador, mas não neste caso. A negociação independe do que aconteça dentro do campo, o que é um tranquilizador. A gente não pode, nessas negociações, sair taxando, vai acontecer, mas eu diria que a tendência de acerto do Grêmio com o Douglas Costa. O que vem da Europa nas relações diz respeito claramente a uma Juventus que está desistindo, de certa forma, de reinvestir em Douglas Costa. Os negócios não se abriram por lá. As pessoas que eu conversei hoje, nenhuma delas diz respeito à parte do Grêmio, porque sempre que eu conversei com a parte do Grêmio, a negativa é definitiva. Definitiva. Assim como foi também com o Rafinha, assim como foi com outros nomes. O Grêmio, inclusive, coloca a questão física do Douglas como o principal ponto negativo desse negócio. O que eu sei também é que essa é uma questão que de fato preocupa, mas que não é definitiva, porque existe aí um indicativo de que as coisas possam caminhar, sobretudo com a diminuição dos valores do negócio. O Grêmio tem sim um avanço muito grande na negociação envolvendo Douglas Costa. O segundo ponto do meu conteúdo esse à noite, ele diz respeito a um outro jogador que também é descartado e que também faz parte de uma negociação bem avançada. O atacante Soteldo dos Santos. O que a gente pode falar? Diferente de Douglas Costa, esse sim o Grêmio de alguma maneira condiciona a classificação. Esse é o ponto. E, inclusive a negociação, que tem mais de uma ponta, ela tem Soteldo, ela tem Santos e ela tem, atentem-se, o Huachipato, que é o clube que acionou o Santos, que não recebeu ainda e que, de certa maneira, precisa fazer parte do negócio para que o Grêmio não tenha nenhum tipo de risco jurídico dessa negociação. E esse caminho já foi feito. Já foi feito. Só que o presidente do Huachipato recebeu a seguinte indicação nos últimos dias.
O Grêmio espera o jogo de quarta para avançar no negócio, mas o negócio do Santos, do Achipato e do Soteldo é sim, entre outros, com o Grêmio. O Grêmio está na parada com Soteldo. Isso é informação. O negócio é mais complexo, é mais difícil. O Grêmio tem uma narrativa que me parece que é muito importante, que é: eu não avanço porque juridicamente é um negócio complicado. E é isso que está sendo contornado nos bastidores. A parte jurídica, o risco jurídico que está sendo minimizado, sobretudo com a anuência ou a confirmação de o Achipato no negócio. O Grêmio tem, a partir dessas duas informações, uma ideia que eu acho importante que a gente faça justiça. Muitas pessoas criticam o presidente Romildo e colocando na cortina de fumaça aquela entrevista dele. Não, as negociações são reais, elas existem. Elas existem, as duas. São condicionadas a questões importantes? Claro que são, mas mostra o tamanho das negociações que o Grêmio está desenvolvendo. Isso é fato. A gente pode, não vai fechar, César, isso aí é papo e tal. Não. Os negócios são complexos, sim. Os negócios envolvendo grandes valores e, sobretudo, grandes jogadores são complexos. O próprio Borré, que foi confirmado depois, era um negócio de grandes valores e também complexo. É esse o momento do Grêmio. O Grêmio estrutura, pensa única e exclusivamente quarta-feira. O que eu poderia dizer, e aí já é um ponto de opinião, dentro das informações que eu recebi, é que a questão Douglas Costa independe de quarta. Ponto. A questão Soteldo depende de quarta. Isso é o que se tem de informação. Isso é o que se pode começar a montar em cima dessa realidade. As coisas vão acontecer? Não sabemos. Não sabemos. Porque, como eu disse, são negócios muito fortes. Mas o contra-ataque do Grêmio está armado e montado e tem Douglas Costa e Soteldo como a ponta dessa discussão. O Grêmio muda o tamanho do time contratando duas peças tão fortes e tão queridas aí pelo mercado do futebol. Todos querem Douglas Costa, todos querem Soteldo. E é em cima disso que o Grêmio está trabalhando. É fácil? Claro que não. Claro que não. Mas essa é a intenção. E quando a gente tem esse ponto, a gente precisa, sobretudo, aplaudir o trabalho. Da mesma maneira que a gente usa esse espaço aqui para criticar quando tem que criticar, sobretudo as incoerências, quando a gente descobre informações que são positivas, a gente tem que trazer e fazer justiça. O Grêmio pensa grande quando discute isso. A forma de comunicar, se deve dizer que não existe, isso é uma outra situação que também pode merecer crítica ou não. Mas o fato é que esses nomes, que são nomes reais, que estão dentro da realidade que o Grêmio pretende, são nomes que de fato mudam o parâmetro do time e colocam mais uma vez o Grêmio numa situação, sobretudo, de encarar as competições da maneira mais propositiva possível. O Grêmio precisa melhorar dentro do campo? Sim, a gente fala todos os dias sobre isso. Mas quando se tem nomes como esse para a gente colocar aqui, a gente precisa também valorizar e entender. O contra-ataque está armado. Douglas Costa de um lado, Soteldo do outro. Vamos torcer que ele encaixe e a gente possa ver esses dois atletas com a camisa do Grêmio. Essa é torcida, não passa de torcida. As informações eu passei para vocês. Agora é torcer para que tudo caminhe bem, que o Grêmio consiga fazer isso. E antes, obviamente, vença quarta-feira para que tudo fique muito mais calmo para os lados da arena. Talvez o silêncio explique isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.